Doutora Lucy, fique à vontade para iniciar nossa conferência. Boa noite. Todos me ouvem? Sim, professora. Então tá bom, obrigada. Bom, eu não posso deixar de agradecer esse convite, eu realmente fiquei muito honrada, né, de ser... Qualquer convite a gente sempre fica muito feliz, mas para uma conferência de abertura, fiquei, assim, bem feliz de ver que vocês já estão na 12ª, né, a professora até falou 20, né, a professora com certeza vai passar 20, 30. É muito bacana que vocês já começaram o curso lançando nessas semanas de geografia, que é uma integração muito importante com professores, com alunos, com convidados. Eu vi esse curso surgir, na ocasião eu estava na Unicamp, eu me aposentei recentemente, e assim, fiquei muito contente, né, de receber esse curso, né, que é o nosso irmãozinho mais novo, e que já mostrou muito a que veio. Desculpe. Nunca ninguém me liga, vai me ligar nesse momento. Já desliguei o celular, desculpe. E um convite que eu sei que tem o dedinho dos alunos também sempre me deixa particularmente feliz. Mas eu confesso para vocês que o tema foi um enorme desafio, né? Quando a gente lê o tema Ventos áridos sobre o Brasil, saúde, estiagem e conflitos socioambientais na atualidade, de cara a gente vê que é uma coisa muito geográfica e que são coisas bastante interligadas, mas às vezes fazer essa interligação não é algo tão trivial, então eu espero poder corresponder à expectativa de vocês. Eu precisaria agora saber como é que eu devo compartilhar. Ah, perfeito. Então, eu peço desculpas pelo visto estar um pouquinho fora aí da... Bom, conforme eu disse, né, então, esse aqui é o tema, muito obrigado pelo convite, pode passar o próximo, por favor, e já peço desculpa porque eu estou vendo que ele está um pouquinho desfocado. No meu computador não estava assim, mas eu acho que isso não é um grande empecilho também. Bom, para analisar algo, assim, esse grande desafio, né, que é analisar esse tema de uma maneira relacional, eu tenho alguns pressupostos, né? Então, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Essa é a primeira, né, que eu apresento, então, os pressupostos da minha leitura, né, desse tema. São coisas básicas, mas, enfim, às vezes a gente precisa também colocar o básico para mostrar como é que a gente quer trafegar, né, sobre esse tema. Então, o primeiro pressuposto é que o ser humano sempre mudou o ambiente, né? Então, quanto a isso, não tem... Desde que o ser humano está no planeta Terra, e dizem os historiadores, né, que a história do homem, né, começa quando o homem começa, né, a história do homem se inicia quando o homem se fixa, né, num determinado ambiente, começa a contar a sua história através das pinturas rupestres, e com o desenvolvimento da agricultura, aqueles grupos, né, que eram nômades, começaram a se fixar, e é a partir daí, a partir da agricultura, né, essa grande transformação, que a maneira como o ser humano atinge o ambiente passou a ser mais forte, né? Porque quando os primeiros grupos humanos, né, que eram pequenos também, eles eram nômades, né? Eles migravam eles ficavam no ambiente durante algum tempo, depois passavam já para algum outro local. Então, qualquer impacto era minimizado pelo fato dos grupos serem pequenos, mas também minimizado porque esses primeiros grupos, né, de humanos não se fixavam num determinado local. A partir do advento da agricultura, né, quando o ser humano ele passa a se fixar num determinado local, é claro que aí as transformações do ambiente passam também a ser muito maiores, né? Então, o primeiro pressuposto, né, retomando, é que o ser humano sempre mudou o ambiente, e agora continua, né, de uma maneira muito mais forte, muito mais rápida. E o segundo pressuposto e tudo isso vai conduzir a minha fala dentro do tema, é que em um mundo globalizado, as alterações socioambientais estão interconectadas, quer dizer, o que acontece num determinado local afeta rapidamente o globo todo.
Pode passar a próxima, por favor? Ou eu consigo passar? Certo. Então, continuando, bom, essa relação da sociedade com o seu ambiente físico, ela é variável historicamente, né? Claro que em cada período da história da humanidade que a gente está falando, e de cada ambiente que a gente está falando, essa relação homem-meio é diferenciada. Mas, de qualquer maneira, ela sempre se cristaliza no território, né? Que nós da geografia entendemos como espaço socialmente construído. E se essa relação sempre existiu, se essa relação sempre modificou o ambiente, no momento atual, essa alteração ambiental é muito mais rápida, muito mais contundente, e dada a globalização, conecta todos os espaços, mas isso de acordo com o interesse dos centros hegemônicos, né? Então, nós temos uma configuração do mundo atual que é diferente, né, de outros momentos da história da humanidade, mas é diferente em relação aos atores que são os hegemônicos, né, nessa relação global que nós temos. Então, se em outros momentos outras nações, outros povos, né, foram o grande centro hegemônico, se a gente partir para milhares de anos, por exemplo, houve momentos em que era o Egito, né? Hoje nós temos uma outra configuração, mas, enfim, nós temos alguns países que são os centros, que estão no centro hegemônico, e alguns países que estão, em maior ou menor grau, subordinados a esses centros hegemônicos, né, esses centros de poder. Eu não gosto de chamar de desenvolvimento, né, porque eu acho que o desenvolvimento econômico tem uma. O desenvolvimento econômico pode até ser, mas eu acho que desenvolvimento é um termo que eu não gosto de utilizar muito, né, com todo o respeito, um país que eu conheço e tenho amigos, para os Estados Unidos, porque desenvolvimento o quê? Econômico pode ser, ambiental certamente não, né? Mas, enfim, os centros de maior poder, que é o que eu estou chamando de centro hegemônico, tem alguns países, eu não vejo o Brasil como participante desse centro hegemônico, também não vejo numa posição de muita inferioridade, mas o fato é que esses centros de maior poder, eles comandam o uso desses espaços, né? Então, o Brasil, por exemplo, dentro dessa lógica na qual nós vivemos, tem um papel muito importante como um país que vende commodities, né, da agricultura, da pecuária. E isso não é uma coisa desimportante. Eu acho que isso é importante que tenha, né? Eu só lamento que a gente não tenha também um papel maior na tecnologia, enfim, na ciência, certamente. Mas não nos enganemos, não nos enganemos, né? Quem confere os papéis que países como o Brasil têm são, na verdade, os grandes centros hegemônicos. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o Brasil, principalmente, né, que está numa posição intermediária, ele tem uma grande capacidade de responder rapidamente às demandas que são demandas globalizadas, né? E isso não é ruim, isso é uma coisa positiva. Mas é claro que e isso outros países também fazem, alguns com menor competência do que o Brasil. Mas, em outras palavras, o Brasil ele tem uma capacidade de responder às demandas que lhe são colocadas. Por exemplo, há momentos em que há uma necessidade maior de determinados grãos. O Brasil tem uma competência para responder rapidamente essa demanda globalizada, essa demanda que é externa. E essa demanda que nós respondemos à custa de um grande comprometimento dos nossos recursos naturais. Ou seja, de acordo com os centros hegemônicos, a resposta dos outros países, né, a essas demandas que são externas, e essas demandas, muitas vezes, são altamente deletérias para o ambiente. Tá? Vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Então, por exemplo, ao responder às demandas externas que são impostas, né, ao Brasil e aos outros países, há um enorme comprometimento dos recursos hídricos. Por exemplo, não sei se é do conhecimento de vocês, mas o Brasil não apenas produz espumantes, isso principalmente no Nordeste, não apenas produz, mas são espumantes de boa qualidade.
Já houve até ano que o Brasil venceu teste cego, quer dizer, quem entende, né, provou e escolheu o brasileiro em primeiro lugar. Ou seja, nós temos uma capacidade de responder a uma demanda que é imposta para nós. E nós temos condições, no caso, condições climáticas, né, no Nordeste, que são ideais para isso, tudo bem. A pergunta que fica é: isso está comprometendo os recursos de modo geral? Sim. Isso está trazendo empregos para a população? Não. É a população local que está à frente, né, desse empreendimento? Também não, tá? São principalmente do Sudeste e do Sul, mais ainda do Sul. E isso está comprometendo os recursos, né? Na verdade, eu já respondi que sim, vocês sabem também que sim. E seria essa, e essa é uma pergunta que eu deixo também para todos nós refletirmos, né? Eu já refleti sobre isso, eu tenho a minha resposta, mas será que essa seria a melhor maneira da gente utilizar os recursos escassos de água, por exemplo, no Nordeste, para produzir espumante para ser exportado? Então, com esse exemplo, né, eu espero ter deixado mais claro o que eu quero dizer com essa coisa dos centros hegemônicos imporem determinadas demandas, né, e os países respondem. O Brasil ainda consegue responder e responder bem. Né? Tem países que não respondem com a mesma eficiência que nós e certamente estão numa posição na hierarquia aí do comando mundial inferior à nossa e certamente, né, por ser menos eficiente, tem um grau de comprometimento dos recursos em geral ainda maior do que a nossa. Mas, em sequência, né, ao responder essas demandas, que não são talvez as demandas mais importantes para os centros que não são hegemônicos, além do comprometimento dos recursos hídricos, nós temos desmatamento, né, com alteração do uso da terra. Só para se ter uma ideia, né, e isso aqui é um dado mundial, tá? A perda de produtividade de terras degradadas desde 1970, que é ontem, né, dentro da história da humanidade, é um período de tempo muito curto. Estima-se que essa perda de produtividade é de 23%, o que é assim um tremendo absurdo, né? A custa do que está sendo essas demandas estão respondendo, né? Para manter o status quo de quem está lá no centro de decisão. Dentro, né, de toda essa desestruturação ambiental, nós temos uma alta taxa de extinção de espécies, né? E lembra quando eu falei logo no começo que mudar aí faz parte do planeta? Isso também, né? Sempre houve desaparecimento, extinção de espécies. O problema é a taxa atual, né? É algo difícil de se projetar, porque infelizmente o ser humano está mudando aquilo que ele não conhece, né? Vamos pegar um caso aqui do Brasil e de outros países vizinhos, mas que serve para outras partes do mundo, que é a degradação sem tamanho, né, das matas tropicais, das matas equatoriais. Não é só aqui na América do Sul que acontece, mas aqui nos chama muita atenção, porque afinal de contas é no nosso país também. E a gente está destruindo, né, por exemplo, na Amazônia, muita coisa que a gente não conhece e que poderia assim ser tão importante, por exemplo, para fármacos, né, para algumas doenças que já existem, outras que porventura venham a existir. E, enfim, a taxa de destruição está sendo. O problema não é a extinção, mas é o grau em que essa taxa de extinção, de destruição acontece. Né? Conforme eu disse, é difícil de se estimar, mas alguns cálculos que dizem, né, ser na ordem de dezenas até centenas de vezes maior em comparação a 10 milhões de anos. Dentro de toda essa mudança, também podemos lembrar o rápido desaparecimento de culturas e de línguas, e quando se perde uma cultura, uma língua, né, se perde muito conhecimento. E estima-se, né, esse número é muito preocupante, que a cada 3 meses uma língua desapareça. Existe um grupo de trabalho, né, tá aí o nome, né, o projeto Rosetta, que depois eu deixo, no final eu tenho o link aí para vocês verem, fazia um trabalho muito interessante em termos aí da perda da língua, né, da perda da cultura. Língua é uma coisa tão importante que a primeira coisa que os países colonizadores fizeram foi impor a sua própria língua.
né? Por isso que nós falamos português e outros países que foram também colonizados, seja no continente americano ou seja na África, hoje fala a língua dos seus ex-colonizadores, né? Então, a perda da língua é uma grande tragédia também. Dando continuidade. E dentro, né, de todas essas perdas, dessas transformações, alguns eventos atmosféricos que até há pouco tempo eram tidos como extremos, estão sendo cada vez mais frequentes, né? Então, isso mostra que o que era até pouco tempo extremo já não é mais, já está passando a ser normal. Às vezes eu ouço na televisão, infelizmente eu já ouvi até colegas meteorologistas dizendo isso, mas é um erro estatístico, tá? Falar, e a gente está ouvindo muito nos últimos dias por causa da COP26 em Glasgow, né, que acabou faz poucos dias. Está havendo um aumento dos eventos extremos. Isso é uma grande bobagem do ponto de vista estatístico. Tá? Não é nem geografia. A geografia também, mas enfim, a geografia utiliza a estatística como uma ferramenta, assim como a biologia, a física, etc. Então, eventos extremos acontecem em várias áreas do conhecimento, inclusive na geografia, na climatologia em particular. Agora, evento extremo é raro por definição. Se uma coisa que era extrema está acontecendo mais frequentemente, então deixou de ser raro. Tá? Então, o extremo está num outro patamar, coisa pior. Se antes, né, era extremo 75 graus, e agora 35 acontece sempre, se era extremo, era raro, e agora acontece com mais frequência, então 35 deixou de ser extremo. Agora, extremo é 36, 37, é isso que eu quis dizer. E aí, uma figurinha, né, mostrando esse mundão de meu Deus, né, tão rico, com tantas possibilidades, mas também em profunda transformação. Sempre se transformou, mas nunca de uma maneira tão célere e tão forte como está acontecendo nas últimas décadas. Dando continuidade. Tem vários pesquisadores que são importantes, que deram uma contribuição muito grande na ecologia, e nós, geógrafos, né, utilizamos muitos conhecimentos da ecologia, e eu acho, né, eu trouxe para vocês um nome que não é tão, me parece que ele não é tão lembrado, tão comentado, talvez não tão conhecido na geografia, mas eu gostaria de fazer uma referência também a esse biólogo, ecólogo, né, já nos deixou, né, é o Barry Commoner, que tem uma vasta contribuição, talvez o mais importante seja o seu livro The Closing Circle, né, que numa tradução livre eu diria o círculo que se fecha, né, na qual ele lança, né, não lança, mas ele utiliza a ideia, né, que hoje a gente conhece como sustentabilidade, e muitas vezes se fala, né, que a sustentabilidade veio com o relatório Brundtland, que eu não vou entrar em detalhes agora, que é uma coisa que é da década de 80, mas, na verdade, esse pesquisador, ele foi precursor, ele foi um ecoativista, foi político, né, ele entendeu que ele precisaria, né, dessa arma no bom sentido da política, né, para poder levar adiante as suas ideias. E ele chegou, inclusive, a ser, pelo menos uma vez, talvez mais, né, capa da Time, que é uma revista assim, bastante importante de divulgação política, econômica, etc. Né? Aliás, ele tentou, inclusive, ser presidente dos Estados Unidos em 1980. Eu não sabia isso, eu soube recentemente, né? Claro que ele sabia que ele não tinha nenhuma chance, mas certamente, né, ele se lançou e talvez as ideias dele tenham sido um pouquinho ampliadas, né? Mais pessoas passaram a conhecer. Bom, eu acho que o Commoner é uma pessoa importante quando a gente fala dessas questões ambientais nesse mundo em transformação, porque ele tem 4 princípios basilares. Um deles é que tudo no planeta, né, e tudo que eu falar aqui, ele se refere ao planeta, né, como biólogo e ecólogo que ele era. Então, o primeiro princípio dele, tudo está interligado. Então, existe uma única ecosfera, ou existe um único planeta Terra para todos os organismos, para os processos físicos que nos sustentam, que são a nossa base. Então, o que afeta um, afeta outro. E ele falou isso, né, no final da década de 60, começo da década de 70,
né? Talvez nunca as palavras dele, né, o pensamento dele tenha sido tão verdadeiro como a partir de 2020, 2021, né, com essa enorme crise, né, essa pandemia, nessa crise da saúde global que nós estamos vivendo. Um outro princípio é que tudo tem que ir para algum lugar. Quer dizer, na natureza não há desperdício, não tem local apropriado para descarte, porque não tem descarte. Né? Na natureza é tudo conectado. A partir, né, da sua atuação no meio ambiente, o homem, né, o ser humano, começou a criar resíduos, alguns extremamente perigosos, que já foram criados há muitos anos, né, há décadas, na verdade, e que até hoje a gente não tem locais apropriados para dispor os rejeitos, como é o caso das usinas nucleares, que volta e meia, né, aparece aí, querendo ganhar corpo, força, inclusive no nosso país, mas, assim, tudo bem que tem o seu lado positivo de gerar energia, que todos nós precisamos. Eu preciso, vocês precisam, a gente está aqui se vendo, né? Eu falando porque existe energia na minha casa e na casa de vocês também, né? Onde vocês estejam. Então, ninguém está negando essa necessidade. Só que se cria um rejeito altamente poluente, tóxico, perigoso, e até hoje não há um local apropriado de descarte. Né? Eu peguei um exemplo, assim como tantos outros. Ainda dentro dos princípios do Barry Commoner, né? São 4, conforme eu disse, o terceiro a gente pode resumir em a natureza que sabe. A humanidade criou tecnologias para melhorar a natureza, né, arrogante que nós somos, mas tais mudanças, né, em um sistema natural podem, na verdade, ser prejudicial a ele. Então, eu já volto aqui, mas deixa eu só mostrar uma continuidade, né? Aí está com a coisinha azul, porque diz respeito ao terceiro passo aí do Commoner. Os ecossistemas têm evoluído ao longo do tempo, as relações entre os elementos de um determinado ecossistema são profundas e são muito intricadas, e são apenas parcialmente entendidas por nós. É aquela coisa que eu falei agora há pouco e eu retomo. Quer dizer, nós estamos modificando os ambientes sem conhecer. Não apenas os espécimes que tem num determinado ambiente e que, eventualmente, né, com a degradação, estão desaparecendo. Né? Mas a maneira como os vários componentes se interligam entre si não são conhecidos por nós, pelo menos não na sua amplitude e no seu detalhamento, né? Então, mais uma vez, o ser humano está modificando o próprio substrato da nossa existência, de uma forma muito... Sempre aconteceu, mas ultimamente de uma maneira muito rápida, muito profunda, e, enfim, as consequências já estão com nós há muito tempo, né? E o Covid, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é uma extremamente perversa. E para encerrar os 4 pilares aí do Commoner, não existe almoço de graça, que é uma expressão que vocês certamente já ouviram, ligada, né, à economia, mas o que ele quis dizer com isso é a exploração da natureza implica, inevitavelmente, na conversão dos recursos de formas úteis para formas inúteis. Ué, será? Vamos ver. Ninguém está negando o quão bom são as facilidades da vida moderna. Eu mesmo tenho um celular que agora há pouco tocou. Gente, mil desculpas. Nunca ninguém me liga. Me liga sempre nessas horas aí, né? Mas todos nós temos celular. Quem não tem almeja ter um automóvel, eletrodomésticos em geral, né? A gente tem e gosta e usa e não vive sem muita coisa, né? Como celular, dá para a gente viver sem um computador? Não dá, né? Ou pelo menos é muito difícil. Mas eles têm um custo ambiental, né? E a economia e a sociedade... Oh, perdão, deixa eu tomar uma aguinha. Nesse momento, né, da história da humanidade, mais do que nunca, tanto a economia como a sociedade estão profundamente, mais do que nunca, interligadas, né? O abastecimento, que interliga o mundo inteiro, a tecnologia de comunicação, as viagens, a nossa locomoção no mundo, né? De modo que o que acontece num local, a repercussão das alterações ecológicas são fácil e rapidamente disseminadas. E está aí a Covid para não me deixar mentir, infelizmente, né? Então, todas essas transformações
que, na verdade, são transformações que trazem benefícios para nós, e ninguém está negando isso, na verdade, traz uma série de consequências nefastas e deletérias também, né? No mundo que nós vivemos, quer dizer, um mundo globalizado, totalmente interconectado, interligado de todas as formas, onde nós, né, que trabalhamos com a geografia, hoje, né, temos mais um elemento que é o espaço virtual. Enfim, nesse mundo globalizado, seja no Brasil, certamente não vai mudar muito se tiver na Alemanha, ou talvez na África do Sul, na Austrália, né, em Cabo Verde. No mundo globalizado, a gente vê as mesmas imagens, então, sei lá, se vamos pegar uma pessoa importante, né, no cenário mundial, a atual primeira-ministra da Alemanha. Se a Merkel, né, e tomara que não, se ela escorregar, né, desculpem o exemplo, eu espero que isso não aconteça com ela, tá? Mas se ela levar um escorregão leve, ou quase escorregar, alguém der a mão para ela não escorregar, enfim, isso é uma imagem que vai aparecer na Austrália, no Brasil, na Alemanha, em Singapura, ou seja, a gente vê as mesmas coisas, a gente usa a mesma moda, a gente come hambúrguer, enfim, né, em detrimento de coisas que às vezes são muito mais saudáveis, seja no Brasil ou seja nos países da África. Nós comemoramos as mesmas datas, né? Tá aí o Black Friday que teve na sexta-feira passada, né, que é uma coisa que até há poucos anos a gente não falava, mas que nesse mundo globalizado já acontece aqui em tantos outros locais do mundo, embora seja uma data que foi criada em outro país. Enfim, nós, acima de tudo, almejamos os mesmos ideais. E dentro desse mundo tão globalizado, de roupa, de comida, de data, de tudo, né? Nós, infelizmente, além de compartilhar tudo isso, e algumas coisas não são necessariamente ruins, mas nós compartilhamos coisas ruins, como, por exemplo, as mesmas doenças. Então, toda essa conexão que esse mundo moderno nos permite, né? E há várias coisas importantes e interessantes dessa conexão, né? Se eu ia falar se eu quiser, não, porque com dólar, com euro, né? E com a pandemia, fica difícil, né? Mas, enfim, vamos supor que se eu tiver os meios, e se não tivesse pandemia, eu poderia estar amanhã, exatamente nesse horário, em 24 horas depois, né? Não seria o mesmo horário por causa do fuso horário, poderia, sei lá, estar na África do Sul, ou poderia estar na Espanha, ou poderia estar, enfim, no Canadá, né? Então, essa facilidade de conectar ela é uma coisa positiva em si, mas ela traz um monte de problemas, né? E mais uma vez me repetindo, está a Covid aí, né? Para quem tem dúvida disso, né? Para poder, enfim, comprovar. Aqui uma figurinha que vocês podem, tem aqui a fonte, mas vocês podem encontrar em outros locais, que eu acho interessante, né? É claro que não é uma figurinha para a gente dizer amém, mas ela é um indicativo, tá? Ela é uma média mundial do que, traduzindo a tradução em português fica bem esquisita, é a pegada ecológica, né? Que é a Ecological Footprint, do inglês, né? Que mostra quantos planetas deveriam existir para dar suporte à humanidade. Por essa figurinha, né, imagino que vocês estão conseguindo ver direitinho, tem um tem um tracejado, né, né, que seria assim, o ideal, né? Então, o planeta ele consegue dar sustentação aos processos físicos, aos processos da vida que existem. Mas vocês vejam que há uma linha, né, escura, uma linha preta, que já no começo da década de 70, já ultrapassa essa linhazinha tracejada, que é a linha do suporte do planeta, a capacidade do planeta de dar suporte à sua continuidade, ao planeta como é, com as suas formas de vida e com seus processos físicos atuando da maneira como a gente conhece e como tem sido nas últimas centenas de anos. E a gente vê que essa linha escura, né, preta, que é o ecológico, que é a pegada ecológica, ela vai cada vez se distanciando mais da linha tracejada, que é a linha ideal, até que
nos meados de 2000, dos meados não, né? No começo aí da década anterior, né? Por volta de 2012, 2013, ela atinge um ponto a partir do qual a gente vê uma bifurcação. A vermelha, se a gente não fizer nada, que é o que se fala em inglês, né? O business as usual. Quando vocês virem essa expressão, quer dizer manter as coisas como se não houvesse amanhã, literalmente, né? E aí, na bifurcação, tem a linha verde, que veja que ela tem uma continuidade para baixo, mas que mesmo assim está longe de ser o ideal, ainda está bem longe da linha tracejada, que é. E eles pegam um elemento, né? Mas tem outros elementos que têm que ser combatidos. No caso, eles pegam, né? Que a 30% de diminuição da emissão de carbono para que nós passemos por uma situação menos pior. Claro que bom, a verdade é que está aí a COP26, né, que mostrou que, infelizmente, nada de concreto efetivamente está sendo feito, seja para a redução da emissão de carbono, seja para outros elementos que são também poluentes, né? Em outras palavras, será que vamos chegar a essa catástrofe, né, que tem até data? Seria dia 16 de setembro de 2030, quando o planeta Terra já não conseguiria se suportar, né? Então, existem vários estudos. Esse que está aí é um site que estuda as pegadas ecológicas, tem bastante informação, então, se vocês têm interesse, vocês deem uma olhadinha. Eu vou me repetir, não é para dizer um amém, né? Que essa linha tracejada é exatamente isso. Não, isso é uma média da média da média. Mas é algo para a gente ver e pensar, né? A que esse estilo de vida que nós estamos tendo está nos levando. Aqui na sequência. Eu pensei que tivesse uma coisa, mas não está, não tem problema. Aí, voltando para o Commoner, né? Abri aí um parênteses dentro das ideias dele para mostrar como que isso se traduz atualmente, né? Que é pegada ecológica. Eu acho que eu falei isso, né? Ele teve uma atitude política, mas inclusive ecossocialista, e a alegação dele é que as tecnologias capitalistas seriam as principais responsáveis pela degradação ambiental. Isso ele falou no final da década de 60, década de 70, e eu me permito, muito respeitosamente, né, a grande contribuição do Commoner, discordar um pouco, porque eu acho que a tecnologia capitalista, sem dúvida, não é que eu discorde disso, mas eu acho que o que se chama hoje de mundo socialista também não tem contribuído para um ambiente melhor, né? Haja vista a China, né? Que acho que nem a China sabe muito bem o que ela é, né? Em termos econômicos, ela é muito capitalista. Em termos humanos, né? Ela é um socialista da pior espécie, né? Pouco democrática, etc. E todos nós sabemos, né? O quão deletério é o uso, né, que a China faz do seu próprio ambiente, e o que é pior, eu já tive, né, e sou muito grata à geografia, às oportunidades que ela me deu, então eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir para a África, né, menos do que eu gostaria, né, infelizmente eu conheço pouco a África, mas eu participei de uns 2 ou 3 projetos que envolvia Moçambique, então eu estive lá. A última vez já faz bem uns 8 anos. Mas, para minha enorme surpresa, naquela época, e agora deve estar muito mais, tinha muitos chineses, mas de chamar atenção, você andava na rua, você via chineses, né? Então, eles estão tomando todos esses espaços. Para quê? Para tudo, né? São países como Moçambique, infelizmente, tem uma política, né, um poder muito frágil. Então, países como a China vão lá. Lógico, né, não estou negando isso, que leva algumas facilidades para países como Moçambique, eu tive a oportunidade de ver isso. A Alemanha também, está cheio de alemão lá. Mas é claro que tem interesses nesse ambiente extremamente assim, com terras muito férteis, né, pelo menos em alguns locais, com um ambiente pronto para se desbravar.
E aí o governo do Brasil, né, me desculpem, eu não quero entrar tanto na questão política, mas é impossível não entrar, fica fazendo malcriação para o governo da China, com toda a dependência que a gente tem da China. Eu não estou dizendo que tem que dizer amém para a China quando viola os direitos humanos, quando degrada o meio ambiente. Claro que não, mas nós temos e precisamos, né, da relação comercial com a China. A China precisa do Brasil também, mas por enquanto, o que ela está fazendo? Ela quer, por exemplo, impor agricultura, o que ela precisa, em países como Moçambique. E nós que somos da geografia, não vamos esquecer que a China está aqui, Moçambique, né, tá muito mais próximo do que o Brasil, muito mais próximo, tá? E a China não está fazendo isso só com Moçambique, não. Está fazendo com toda a África. Então, assim, é bastante preocupante se a gente pensar o caminho político que o Brasil está tendo também, né? Eu não fico feliz de ter um país que está tão baseado em commodities agrícolas, né, agropecuárias, não estou feliz, gostaria que nós tivéssemos um protagonismo bem maior na parte da tecnologia, mas daqui a pouco vamos perder isso também, principalmente, né, se continuarmos com essa política de agressão, seja o país que for, né? A China, então, tão poderosa e da qual nós temos tanta dependência, né? Mas, enfim, vocês sabem disso também. Mas, se o Commoner tinha essa visão, né? E vou tentar acelerar um pouquinho agora, concomitantemente, ressurgiu o malthusianismo, né? O precursor, né, o malthusianismo, né, foi ele chegou com Malthus ainda, né, em 1700 e pouco, mas no final da década de 60 há uma retomada, né, neo-malthusiana com vários expoentes, né, eu estou destacando dois, o Paul e a Anne Ehrlich, americanos, mas teve também o Clube de Roma, né, que fez alguns estudos a partir de projeções matemáticas, e essas leituras neomalthusianas do meio ambiente tentam atribuir ao crescimento da população humana, tentam atribuir, né, ao crescimento, os problemas ambientais ao crescimento da população humana, né? Então, os problemas ambientais seriam uma resposta ao fato de que a população do planeta estaria aumentando. Mas é claro que isso é uma explicação falaciosa, muito simples, muito fácil de ser desmontada. Porque, ao mesmo tempo que os problemas ambientais começaram a crescer muito, e aí eu me refiro à década de 60, 70, 50, 40, 50, mas cada vez pior, década de 80, né, década de 90, começa a aumentar os problemas ambientais, os desastres naturais, os desastres tecnológicos, nesse mesmo momento começa a haver uma diminuição da população, principalmente nos centros hegemônicos, né? Países como a Europa, como os Estados Unidos, não é que não mesmo o Brasil, não é que não esteja aumentando a população, mas está aumentando num ritmo muito menor. É muito raro se encontrar, né? Ainda existe mais um país em que não tenha havido uma queda no aumento da população, na taxa da população, né? Enfim, quase todos os países do mundo têm havido uma diminuição, com pouquíssimas exceções. Então, dizer, né, que o aumento da população está por trás dos problemas ambientais é uma grande bobagem, porque os problemas ambientais aumentaram no mesmo momento que a população começou a aumentar em taxas menores. E aí, né, aquele problema de sempre, coloca a culpa nos países mais pobres, né? Mesmo nas famílias mais pobres, que tendem a ter famílias maiores, né? E aí isso mascara o que está por trás dos problemas ambientais do nosso planeta, né? Esse desequilíbrio ambiental não decorre do número de habitantes dos países em desenvolvimento, mas sim do padrão de consumo dos países centrais. Eu acho que é aqui que bom, eu pensei que eu tivesse tirado, não tirei. Acho que vocês não vão, como diria uma amiga minha, como vocês não estão vendo, né? Porque eu acho que está bem pequenininho, né? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar melhor do que eu. Mas essa é uma figurinha assim muito interessante, né? E tem aí o site para depois vocês pesquisarem isso, né? E outras informações que constam lá, de quantos planetas Terra nós precisaríamos
se a humanidade inteira, os mais de 7 bilhões de pessoas do planeta, vivessem com o mesmo padrão que os americanos, né? Daqueles que nasceram nos Estados Unidos. Então, a gente vê que Estados Unidos... Ah, sim, o Brasil eu destaquei aí em vermelho, e embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha, né? Tem Brasil, Índia, depois tem uma linha. Essa linha significa a média do globo, que é 1,7. O Brasil é 1,8. O Brasil está um pouco acima da média, tá? Mas tem países, como os Estados Unidos, que se a média é 1,7, Estados Unidos é 5. Né? Para vocês verem o quanto esses países hegemônicos, por isso que eu não gosto de chamar de desenvolvido, Estados Unidos é país desenvolvido, depende do ponto de vista. Do ponto de vista ambiental, nananina, não mesmo. E nem o Brasil. Né? Aliás, infelizmente, está difícil de encontrar um bom exemplo. Tem melhores e piores. E só para desconstruir de vez essa falácia neomalthusiana, isso aqui eu fiz hoje, tá? E esses dados são públicos, então vocês podem entrar nesses sites, né? O primeiro, o ENDAT, ele dá informações sobre desastres naturais e tecnológicos também. E o segundo, né, é da ONU, né, das projeções aí da população mundial, mas aí se a gente faz por país, por ano, por década, enfim. Então, eu fiz a seleção que me interessava para mostrar para vocês rapidinho. Isso aqui diz respeito a desastres naturais na América do Sul. Eu tenho um livro, né, sobre isso, na verdade, foi a minha tese de livre docência, e que gerou um livro, né, de uma linguagem mais rápido, mas, então, no livro eu tenho uma coisa parecida, só que esse é atualizado, tá? Esse aqui eu fiz hoje. E aqui eu só usei desastres de natureza atmosférica, né, e do meteorológico e climática. Então, o que está em azul é o crescimento da população ao longo de 6 décadas nos países da América do Sul. Então, veja, houve crescimento, mas houve um crescimento menor. E o que está em alaranjado são os eventos, são os desastres naturais, né? São os eventos de desastres naturais na América do Sul. Os desastres são quais? São secas, chuvas intensas que provocam inundações, movimentos de massa, ondas de calor, ondas de frio, incêndios, né, que estão ligados a excesso de calor, enfim. Será que choveu 5 vezes mais nas 2 últimas décadas que justifique ter tantos eventos nas 2 décadas mais recentes? Claro que não. Né? Então, é só para dizer que aumento da população não é um fator, claro que é, porque as pessoas sempre, não quero me contradizer, eu comecei dizendo, né, como vocês se lembram, que desde, né, que existe homem, né, que existe a humanidade, modifica o ambiente, esse é o pressuposto da minha fala. Porém, há outros elementos, além da população. Quer dizer, a população não é o número de pessoas, mas é como as pessoas vivem, né? Então, viver no mesmo padrão que os Estados Unidos ou a Austrália é inviável para o nosso planeta. Tá? A degradação ambiental, que é grande no planeta, só não está maior, porque, infelizmente, há uma massa enorme de países e, portanto, de população que enfim, tem um nível de vida bastante diferente. Então, aquele lá do pressuposto. Agora eu vou entrar propriamente nos exemplos da saúde e da seca, né, para mostrar como que as coisas estão interligadas nessa degradação ambiental e que é degradação de valores também, tá? Eu vou terminar falando sobre isso. Bom, o que tiver em azul é que eu estou falando sobre a saúde, tá? Retomando, né, me repetindo, bom, a deterioração do ambiente compromete, né, todas as atividades humanas, a integridade dos habitats e traz problemas diversos da saúde, relacionados à poluição, à qualidade e à quantidade de água, né, que é um elemento vital para todos os processos do planeta e para todas as formas de vida, a contaminação dos solos, a disseminação das espécies a partir da destruição dos habitats, e aí a gente, né, chega ao mundo bem degradado que nós estamos hoje, com o surgimento de doenças fatais que não existiam até há 2 anos
e que, infelizmente, tem vitimado tantas pessoas, né? Tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que se foi. Eu, infelizmente, né, tenho uma pessoa muito próxima de mim, perdi, né, uma pessoa muito